segredos e mistério por trás das álgebras, né? Aqui das proposições dentro do raciocínio lógico. Seja bem-vindo aqui ao canal Vitrine do Concurseiro. Eu sou Kelly, já venho te fazer o convite para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas aulas de teoria e principalmente resolvendo questões, resolvendo provas aqui no nosso canal. Bom, a gente vai hoje estudar um tema bastante intenso. Chamo intenso porque não é impossível, tá? Ele só é um pouco mais intenso, que vai nos chamar, inclusive, uma atenção aqui especial para que possamos entender. Desde a nossa primeira aula de raciocínio lógico, eu convido você a tomar um pouco mais de atenção, muitas vezes anotar, né, fazer as tabelas, né, verdades manualmente, né, testar, para que você consiga entender aqui toda a lógica por trás do raciocínio, tá bom? Então, vamos começar aqui na nossa aula vendo o que é isso, né? O que são essas álgebras aqui? O que é essa álgebra aqui das proposições, né? Vamos ver, nós estamos usando aqui uma sequência, né? São um uso sequencial aqui de várias equivalências lógicas, tá bom? Então, a gente vai ver, inclusive, outras propriedades também. Elas vão nos ajudar a simplificar as nossas expressões, tá bom? E principalmente nos ajudar a resolver questões de uma forma muito mais rápida, tá? Então, a gente vai aplicar aqui questões que geralmente a banca vai esconder as equivalências, possivelmente nas alternativas, tá? Então, começaremos aqui, deixa eu até abrir aqui o esquema gráfico, com a primeira propriedade. Basicamente, veremos que as três que caem mais em prova são essas três primeiras: a comutativa, a associativa e a distributiva. São elas que mais despencam em concursos públicos, tá bom? Então, a gente vai buscar aqui ter uma atenção diferenciada para entender cada uma, tá bom? Começando com a comutativa, a gente vai ver que não aplica esse conceito somente, não se aplica, guarda essa informação, para casos onde há condicionais. Lembra? Condicional, o significado é aquele se, então, né? Que é a setinha só indo para um lado, para uma direção. Simples. Ou seja, os demais conectivos, todos vão poder aplicar essa propriedade aqui comutativa, tá bom? Então, como é que a gente aplica ela? A gente só troca a ordem dos componentes, né? Em proposições aqui compostas. Mas vamos ver que essas trocas aqui dos componentes, elas não alteram o resultado aqui da nossa tabela verdade, tá bom? Então, a gente vai ver o quê? Que P, por exemplo, conjunção de Q, vai equivaler Q conjunção de P, ok? Deixa eu ver que também se aplica para P, que vai ser disjunção inclusiva de Q, vai equivaler Q disjunção de P. A mesma coisa para P, disjunção exclusiva de Q, equivale a Q disjunção exclusiva de P. E P, bicondicional de Q, também equivale a Q bicondicional de P. Então, perceba, nós sempre temos dois valores lógicos, né? Então, eu tenho P, minha proposição simples, e a outra proposição simples Q. Trocar elas em qualquer das conjunções aqui não vai dar problema nenhum. Só vai dar problema e vai alterar o valor se for uma condicional. É a nossa exceção, tá bom? Vamos, por exemplo, pegar um caso dessa condicional, onde eu vou tentar negar a condicional, que a gente vai ver que é um caso que vai ser possível de ser resolvido, tá? Então, a gente vai ver, por exemplo, P condicional a Q. Fica com uma frase assim: se eu correr, então chego a tempo. Ou seja, eu não uso aqui uma proposição comutativa nessa hora, tá? Perceba, eu vou fazer uma equivalência possível sendo negar esse P condicional de Q, que é equivalente ao quê? Quando eu pego P, aqui vai ser conjunção de negação de Q. Isso é possível? Sim. Um exemplo é corro e não chego a tempo. É eu utilizar aqui o conectivo e. Então, eu corro e não chego a tempo. Ou seja, é só a última parte, né? Que é o P, conjunção da negação de Q.
tá? A segunda parte fica a negação, tá? Então, também vou encontrar que eu posso negar aqui e trocar as ordens, ou seja, pegar a negação de que é aqui a conjunção de P, vê? Eu peguei o primeiro caso, né, P, que. Agora eu neguei o que na frente, sem mudar, né, não ficou positivo, né? E aí eu vou pegar esse que, colocar na frente da conjunção de P, tá? Ou seja, vai ficar não chego a tempo. E corro, perceba, corro e não chego a tempo. Ou não chego a tempo e corro, é a mesma coisa. Vai ter o mesmo valor, por isso que a gente vai falar que essa é a possibilidade, né, da gente ver as equivalências, né? Então, a gente está vendo uma equivalência onde eu estou trocando a condicional por uma conjunção. Ou seja, ao invés de usar se, então, eu utilizo e, né? A conjunção e para poder resolver aqui. Inclusive, vou negar essa minha condicional, tá? Aqui é possível, tá bom? Então, vamos lá. E, se eu falar condicional aqui, falar que e, de novo, que aqui não são equivalentes, tá bom? Então, a correta é só essa forma contrapositiva, onde P condicional aqui equivale à negação de que, condicional aqui a negação de P, tá bom? Aqui, já vê que negação de P aqui e que tá tudo tranquilo, tá? Passaremos agora para a nossa propriedade aqui associativa, meus amores. Então, vamos lá. Álgebra elementar é aquela questão quando a gente vê muito em matemática, que a multiplicação, a gente vai ver que há a possibilidade da ordem dos fatores não vão alterar o produto. Veja só, isso a gente viu, né? Por exemplo, eu tenho lá a expressão 3 vezes 5 vezes 7. Como eu vou resolver isso? Primeiro, não tem problema. Eu posso começar multiplicando 3 vezes 5 e depois multiplicando por 7, ou começar 5 vezes 7 e o resultado multiplicar por 3, percebe? Não altera, o resultado aqui vai ser o mesmo, tá bom? Então, eu posso multiplicar na ordem que eu quiser, o resultado será o mesmo. Então, adição, isso também a gente ocorre, né? Por exemplo, eu tenho lá 3 mais 5 mais 7. Eu também posso pegar primeiro 3 mais 5, resolver com o resultado, depois somar com 7. Ou somar 5 mais 7, o resultado somar com 3. Vai dar o mesmo resultado. Agora, aplicando essa álgebra aqui nas nossas proposições, veja só como fica legal. As proposições que nós utilizaremos terá a conjunção, né? Lembra a conjunção e, que é o tiozinho acento para cima, né? Chapeuzinho, né? Então, a gente vai ver que é conjunção, o e a disjunção inclusiva, o ou, né? Para cima, o vizinho, né? Para cima. Então, a gente vai ver que existe aqui, inclusive, a propriedade associativa possível. Então, por exemplo, eu tenho P, que vai ser conjunção de Q, que vai ser conjunção de R. Equivale, veja só, eu posso resolver, isolar o P, né? P, que é conjunção. Aí, colocar R, conjunção, Q, conjunção a R, né? Independente aqui dos elementos serem trocados, né? Eles são possíveis aqui, tá bom? Porque não é uma condicional. Então, a gente viu que eu posso colocar o P junto com o Q e isolar o R, né? Ou isolar o P e resolver o Q aqui dentro da condicional com R. Basicamente a mesma coisa, porque estamos lidando aqui só com as conjunções nesse momento, tá? Ou também com as inclusivas, né? Que são os nossos ous, né? Então, eu posso fazer P, disjunção inclusiva com o Q, disjunção inclusiva com R. O R aqui ficou isolado, o meu P tá junto com o Q. Mas eu também posso fazer o quê? O P isolado aqui na nossa disjunção inclusiva. E aí, junta o Q, disjunção inclusiva com R. Percebe? É só aplicar a mesma questão de quando a gente vai resolver as expressões na matemática, né? Álgebra. Então, a gente aplica aqui, nesse caso, das conjunções e das disjunções inclusivas, tá? Nós encontramos a propriedade aqui, que é associativa. Despencar em prova. Despenca, meus amores. Guarda essa informação. Vamos chegar aqui uma observação importante sobre a propriedade associativa, tá? Ela não mistura em uma mesma expressão o conectivo e o ou, tá? Percebe que eu dei exemplos só de conjunção e depois só de inclusivo, tá? De disjunção aqui inclusiva, tá? Porque quando há uma sequência, ou seja, só conjunções, né, o e,
ou disjunção inclusivas, ou a gente pode remover tanto os parênteses aqui como os parênteses, né? Ou como colchetes. Já tô pensando na família, né? Fala assim. Pensei nos parentes, deu saudade dos meus parentes, né? Fala assim, cadê os parentes, né, Kelly? Beber um gole aqui d'água? E, inclusive, já chamar vocês aqui para deixar a chuva aqui de likes no nosso vídeo, hein? Muito importante. Momento Jabá Time para você que ama a papelaria fofa, precisa renovar aí seu estoque, canetas, papéis, estojo, cadernos personalizados, você encontra com a gente. Na descrição do vídeo você vai ter um link que você terá acesso a materiais que nós temos aqui e muitos outros tipos também para você poder escolher e acessar. Claro, estudante aqui conosco tem a opção de ter cupom de frete grátis. Corre e não perca mais essa chance. E para que ajude o nosso canal a continuar a crescer, se inscreva aqui no canal, tá bom? Muito importante. Bom, vamos lá. A próxima propriedade é a distributiva. Quem nunca viu, né? Basicamente, chuveirinho, né? Na álgebra elementar, quando a gente está falando da multiplicação, principalmente com relação à adição. Por exemplo, eu tenho 3 vezes, né? Aí, entre parênteses, 5 mais 7, fecha parênteses, né? Então, eu posso resolver 3 vezes 5, né? Fiz aqui o chuveirinho para o 5, e depois 3 vezes 7, chuveirinho, né? Então, 3 vezes 5 mais 3 vezes 7, aí eu chego aqui no resultado. Essa aqui é a propriedade distributiva. Eu posso partir do lado direito para chegar no lado esquerdo também. Então, eu vou ver aqui que o 3 aqui vai ficar em evidência. Como fica 3 vezes 5 mais 7, né, que é a nossa base, eu vou ter 3 vezes 5 mais 3 vezes 7. Coloquei o 3 aqui em evidência, tá bom? Muito importante isso. Bom, aí enxergamos a álgebra de proposições, que vão ser divididas em 2 momentos, tá bom? Essa aqui a gente tem que prestar um pouco mais de atenção, porque a primeira é a propriedade distributiva da conjunção com relação à disjunção inclusiva. Então, eu tô falando do conectivo e, conjunção, em relação ao ou, né? De relação aqui de disjunção inclusiva, o e com o ou. Então, eu vou pegar aqui P, conjunção. Aí, eu pego Q, disjunção de R, vai equivaler a... Pega um primeiro parênteses, né? P, conjunção de Q, né? Que aí vem disjunção inclusiva no meio. Abre parênteses de novo de P, conjunção de R, fecha parênteses, né? Essa é a primeira. De trás para frente, a gente pode ver que P, conjunção de Q, né? Da disjunção inclusiva agora de P, conjunção de Q, vai equivaler que P, né? Mas isolado, fora do parênteses. Só P, conjunção de Q, disjunção inclusiva aqui de R. Tá bom, meu povo? Essa aqui, quando a gente tem o E e o OU. Mas tem o caminho contrário também, veja só, porque nós vamos ver a propriedade distributiva aqui da disjunção inclusiva com relação aqui à conjunção. Como é que fica isso, Kelly, na prática? Vemos que tem o conectivo agora, começa com ou, com relação ao e. Veja só, inclusivo com conjunção. Então, vamos ver, P, né, que é uma disjunção inclusiva. Abre parênteses de que conjunção aqui de R equivale dizer que P é uma disjunção inclusiva de Q, conjunção de P, disjunção inclusiva R. De trás para frente, como é que fica isso, Kelly? P aqui, na verdade, disjunção inclusiva de Q. Agora sim, conjunção aí de P, disjunção inclusiva de R, equivale a P aqui, dentro da nossa disjunção inclusiva, dentro de Q, né, que tem uma conjunção de R. Eu só mudei, né, só estou mudando de trás para frente, é você mudar as ordens, né, que não alteram aqui o placar. Eu só começo a resolver primeiro um E, ou depois eu começo primeiro com ou, tá? Primeiro com a conjunção, ou primeiro com a disjunção inclusiva, tá bom? Estamos falando de equivalência. E a bonita da condicional, Kelly? Usada na álgebra das proposições. Bom, vamos dizer que ela precisa transformar aqui a condicional em uma disjunção inclusiva, tá? Então, de P condicional a Q, eu vou falar que ela equivale à negação de P
disjunção inclusiva de que. Isso é muito importante a gente entender que ela vai aparecer agora, já apareceu antes, tá? E, ó, de agora em diante tem que saber. Para poder transformar uma condicional, né, a gente tem que transformar ela em disjunção inclusiva, ou seja, nega o primeiro P, né, no caso, que vai virar uma disjunção inclusiva de que. Aí sim eu consigo fazer as equivalências, tá bom? E se eu quiser transformar a negação da condicional numa conjunção? Olha só, eu tenho a negação de P, condicional de que ela vai ficar equivalente a P aqui, que é uma conjunção da negação de que. Veja só, é possível sim. No segundo momento, ao invés de eu colocar a condicional, eu transformo ela para uma conjunção, tá? Aqui é muito importante nesse caso da negação. Agora, se ela for simples, né, sem negação nenhuma, eu transfiro e transformo ela numa disjunção inclusiva e negando o primeiro elemento, tá bom? Porque se eu negar o segundo, significa uma negação, tá? Não uma transformação. Muito importante a gente entender isso. E, por fim, as outras propriedades. Essas, meu povo, não costuma cair muito em prova, mas vale a pena a gente conhecer aqui, porque, vez ou outra, ela pode nos ajudar a resolver outras coisas mais simples, principalmente por meio da tabela verdade, que nós já estamos trabalhando aqui já faz um certo tempo, né? Então, vamos lá. Elas não costumam cair em prova. Mas a gente vai ver que a primeira é a identidade. E ela é dividida em dois momentos. Primeiro, no caso de conjunção, ou seja, o T aqui eu vou considerar que ela é uma tautologia. E o C, uma contradição, tá? Então, eu vou ter P, conjunção de T, equivale a P. E P, conjunção de C, equivale a C. Esse primeiro P, conjunção de T, equivale a P, um termo aqui é sempre verdadeiro, tá? Então, P, conjunção de T, depende somente de saber o valor do P, tá? Então, vamos entender um pouquinho. Se P for verdadeiro, eu vou ter o quê? Verdadeiro, conjunção, verdadeiro, porque os valores lógicos de ambas as proposições simples são verdadeiros. Então, verdadeiro, conjunção de verdadeiro, né? Conjunção, a minha conjunção aqui, o resultado é verdadeiro. Dois verdadeiros, verdadeiro, né? Agora, se meu P for falso, veja, eu vou ter o primeiro, proposição simples falsa, e o meu segundo, verdadeiro, ainda dentro da conjunção. Então, minha conjunção aqui vai ser falsa. Dentro da nossa tabela, lembra, se eu separar a proposição simples, ela vai me dar o valor possível de verdadeiro e falso. O T vai ser dois verdadeiros, né? E o P, conjunção de T, né, vai ser verdadeiro e falso, tá? Agora, observa esse último aqui, ó, para P, C, conjunção de C é equivalente a C. Eu tenho que ter uma conjunção aqui de um termo sempre ser falso. Então, veja só, o P lá, eu já entendi que é verdadeiro e falso. Agora, o C, são ambos falsos. Então, P, conjunção de C, nesse caso, tá? Que eu estou trabalhando com o C, ele vai ficar os dois valores falsos, falso, falso, tá bom? Para que a gente possa, inclusive, aplicar aqui a nossa tabela verdade e ficar muito mais simples da gente resolver, né? Essa foi a identidade aqui, básica, né, da gente ver a conjunção. Mas a gente consegue também aplicar ela, a disjunção aqui inclusiva. Então, a gente vai ver que T, a gente já entendeu que é tautologia, e C vai ser contradição, né? Então, a gente vai ver que P, aqui, disjunção inclusiva de T, equivale a T. E P, conjunção inclusiva de C, equivale a P. Primeiro, o do T. A disjunção inclusiva do primeiro termo, né, ele vai ser um P aqui verdadeiro, tá? E se for no caso do C, a disjunção inclusiva do primeiro termo, ele é um falso. O P vai ser falso, tá bom? Então, se P é igual a verdadeiro, né, temos verdadeiro, disjunção inclusiva de falso. Então, eu tenho uma disjunção inclusiva verdadeira. E se P for aqui falso, nós vamos ter dois falsos, né? F, disjunção aqui inclusiva de falso. Nós vamos ter aqui disjunção inclusiva falsa. Olhando para a tabela verdade aqui, eu vou ter que P, né? Ele pode ser verdadeiro e falso.
O T, ambos os casos vão ser verdadeiros, né? Olha, verdadeiro, verdadeiro. E sim, olhando para P aqui, já na disjunção inclusiva de T, nós vamos ter dois elementos, verdadeiro, verdadeiro. Esse é verdadeiro, tá? E quando for P, né, vai com C, eu vou olhar P, primeiro vai ser verdadeiro, falso. O C, ambos serão falsos. E o P, disjunção aqui inclusiva de C, ele vai ser um elemento verdadeiro e o outro falso, tá bom? Essa aqui são as propriedades da identidade. Agora nós temos a propriedade da absorção. É quando a gente pega o P aqui, que a gente vê que ele é disjunção inclusiva, mas aí entre parênteses ele vai ser P conjunção de Q, vai equivaler a P, tá? E P conjunção aqui de P, olha só, o contrário, disjunção inclusiva de Q equivale a P, entendeu? O primeiro caso, o P logo em seguida vem de uma disjunção inclusiva. No segundo caso, o P vem de uma conjunção. No primeiro caso, dentro do parênteses, a gente vê que P é uma conjunção de Q. Já no segundo caso, P é uma disjunção de Q. Então, a gente vê a primeira ordem, né? Tanto se eu pegar a disjunção seguida pela conjunção, é o primeiro caso, e a segunda é a conjunção em seguida da disjunção inclusiva, tá? Colocando isso na tabela, como é que fica? O primeiro caso, né, que eu vou pegar aqui do P, que é uma conjunção de Q, e depois P, que é uma conjunção de P, que vai ser, na verdade, conjunção não, disjunção, tá? P, disjunção inclusiva, de P aqui, condição, né, para o nosso Q, vamos ter do P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. O P, conjunção de Q, vamos ter verdadeiro, falso, falso, né? Lembra, são 4 linhas. E P, aqui, disjunção inclusiva de P, conjunção de Q, vamos ter 2 verdadeiros, 2 falsos, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, tá? E depois, quando a gente olha para ver outra possibilidade, ou seja, P, aqui, disjunção inclusiva de Q, e P, conjunção de P, disjunção inclusiva de Q. Eu vou ter, primeiro no P, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. O Q, eu vou ter verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E, por fim, o P, que é V, verdadeiro, 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 o último, falso. O P aqui, conjunção de P, disjunção inclusiva de Q, vou ter verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Nos dois momentos, na primeira tabela, eu tive só uma fileira para falar que P é conjunção de Q. Nesse segundo momento, eu tenho uma P, que é disjunção inclusiva de Q, inclusive, para a gente poder prestar bastante atenção aqui, tá bom? Bom, agora partiremos para a nossa proposição de idempotência. Ou seja, eu vou pegar o P aqui, dentro da conjunção de P, ele vai me equivaler P. E P, aqui na disjunção inclusiva de P, ele equivale a P? Vamos ver primeiro aqui, ó. Que o P, dentro da conjunção junto com P, porque eu tô tudo P aqui, tá? Não tem nenhum Q aqui no rolê, tá? Ele vai que P, conjunção de P, vai depender aqui quando eu olho para o meu valor lógico, principalmente porque ele vai me pedir que ele seja exclusivo, tá? Dentro dessa propriedade. Então, eu tenho P, né, sendo verdadeiro, quando eu tenho P, aqui, conjunção de P, verdadeiro. Isso, os dois termos sendo verdadeiro. E P, né, para que um seja falso, eu tenho que ver que P, conjunção de P, é falso, ou seja, os dois termos têm que ser falsos, tá bom? Então, dentro do nosso P, disjunção inclusiva de P, o valor lógico vai depender, o exclusivo aqui, do P, tá bom? E o P aqui, para ser verdadeiro, ele precisa de P verdadeiro, P verdadeiro, né? Então, eu vou ver P aqui dentro da nossa disjunção inclusiva, de P aqui também. Então, disjunção inclusiva dos dois termos será verdadeiro. E quando P é falso, né? Nosso P aqui verdadeiro, nosso P falso, nós vamos ter uma disjunção inclusiva com os dois termos aqui sendo falsos. Joga lá na tabela a verdade, Kelly. Sim, primeira fileira só P, vai ficar verdadeiro, falso. Depois P de novo, verdadeiro, falso. P, conjunção de Q, vai ficar verdadeiro, depois falso, né? E depois, na segunda tabela, P, primeira fileira, verdadeiro e falso.
P, segunda fileira, falso, verdadeiro e falso de novo, né? Não muda. E P, que é a disjunção aqui inclusiva de P, vai ficar verdadeiro e falso. Olha que coincidência aqui para a gente poder analisar, né, profundamente. Bom, essas foram as outras propriedades, né, para podermos estudar, tá? Vou fechar aqui para agora entrarmos no nosso assunto de álgebra de proposições, aqui comparadas com a tautologia, a contradição e principalmente não aparece aqui. Cadê a nossa contingência? Faltou aqui a contingência, hein? Ah, meu Deus, pronto. Coloco aqui contingência também, vai aparecer nas duas últimas análises que faremos, tá bom? Então, começaremos aqui com a nossa álgebra, aqui, olhando por quê? Ela vai buscar se desenvolver numa proposição aqui composta, tá? Original, até que ela chegue, né, numa tautologia, né, representado pelo T, numa contradição representado pelo C, e a contingência, né, de P ou de P conjunção aqui a Q, tá bom? Então, a gente está observando tudo para chegarmos no nosso sentido, encontrar os nossos valores lógicos, tá bom? E a bicondicional, Kelly? Você não falou muito dela hoje, né? Ainda chegou, tá? Quando vamos olhar para a tautologia, para a contradição e principalmente para a contingência, a gente vai ver que é verdadeiro. Quando ambas as parcelas, né, vão ter o mesmo valor lógico, e vai ser falso quando ambas as parcelas com os valores lógicos serem contrários, tá bom? Por exemplo, duas proposições compostas, tá? São elas a x e a y. Então, eu coloco x bicondicional a y. X e y, se elas forem proposições equivalentes, ambas terão sempre o mesmo valor lógico, lembra? Porque a bicondicional sempre vai ser verdadeira, né? Ou seja, a bicondicional aqui vai ser uma tautologia, tá? E aí, se x e y forem proposições aqui, onde uma é uma negação da outra, olha só que curioso, né? Ambas aqui com valores lógicos contrários. Eu vou ter uma bicondicional sempre falsa aqui nesse caso, tá? Porque bicondicional será aqui uma contradição. E eu quero ver aqui a chuva de likes de vocês aqui no nosso vídeo de hoje, nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado. Se inscreva aqui no canal se não está inscrito ainda. Nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!